Hoje a gente vê muito contador ainda achando que tem que fechar o balanço da companhia. Não, é muito mais do que isso. Eu vejo ele trabalhando muito mais como um parceiro de negócio, um business partner do negócio, do que um cara, aquele financista chato que todo mundo chegava para falar, olha, posso pagar isso? Não, não vai pagar. Eu acho que se você hoje está tomando sua decisão puramente olhando o balanço, sem entender o mercado que você está inserido, sem entender o negócio que você está inserido, você vai tomar decisões equivocadas. Hoje a contabilidade tem que ter uma habilidade de não só prover os números, mas também contar a história desses números. Não adianta você saber e olhar aqueles números e não saber contar a história daqueles números. Por quê? Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Lucrativamente. Eu sou o Eduardo e hoje eu estou aqui com a minha colega Lívia. Olá, meu nome é Lívia e hoje a gente está entrevistando o senhor Vinícius Ioro. Olá pessoal, tudo bem? O Vinícius atuou como executivo financeiro por mais de 20 anos. Ele tem experiências em multinacionais como a Henry Schein, a FedEx, a Cinemark e atualmente atua como CFO da Schuster, líder nas áreas de tesouraria, controladoria, FP&A, compliance e estratégia financeira. Muito obrigado, gente, pelo convite e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Bom, Vinícius, vamos começar por a nossa sessão de perguntas. E a nossa primeira pergunta é: por que tantas pessoas ainda associam a contabilidade apenas como impostos e burocracia? Eu acho que isso é uma evolução que vem da contabilidade do passado, onde a contabilidade era puramente para fazer apurações de impostos, balanços e todas essas obrigações acessórias que hoje as empresas têm ainda que fazer entrega. Obviamente que hoje é tudo de uma forma muito mais digitalizada que nós temos, então isso... O que trouxe para a contabilidade? Trouxe uma contabilidade muito mais que a gente chama gerencial. Então, ajuda hoje não só a construir as obrigações acessórias que estão praticamente digitalizadas, a gente está agora passando por uma fase de adequação de notas fiscais, eletrônicas, então está tudo sendo digitalizado, tudo sendo muito mais rápido dentro da contabilidade, e isso está sobrando tempo da contabilidade para focar em áreas mais estratégicas. Então, é uma evolução natural que veio da contabilidade, que antes era utilizada puramente para obrigações acessórias, para uma contabilidade muito mais estratégica. Então, hoje, naturalmente, você vê vários contadores assumindo papéis como CFO, assumindo papéis como controller dentro da companhia, que são papéis extremamente importantes quando a gente está na área financeira, porque a contabilidade realmente passou de uma área, migrou dessa associação de impostos e obrigações acessórias para uma área que realmente agora participa da estratégia da companhia e não mais fique só fazendo essas obrigações. Sim. E o que o empresário perde quando ele enxerga a contabilidade somente como uma obrigação fiscal? É o que eu acho que eu estava acabando de explicar um pouquinho o que a gente falou agora. Se ele foca só na contabilidade, utilizando ela como uma obrigação acessória, puramente você está pagando imposto. Você está pagando imposto, você está entregando dados que não está trazendo valor para o negócio. Então, hoje a contabilidade tem que ter uma habilidade de não só prover os números, mas também contar a história desses números. Não adianta você saber e olhar aqueles números e não saber contar a história daqueles números. Por que chegou naquele número? Como que chegou naquele número? Como que aquele número pode ser utilizado junto com os outros membros da diretoria e com toda a empresa para gerar receita, para gerar mais negócio para a companhia. Então, realmente passou por esse momento e a entrega hoje, se ainda tem empresários olhando a contabilidade como só um mecanismo financeiro de entrega de guias, de apuração de impostos, está perdendo dinheiro. Ele está perdendo dinheiro porque hoje a contabilidade,
não só a contabilidade, FP&A, outras áreas, controladoria, realmente hoje são muito importantes para que o negócio seja e tenha um crescimento sustentável. Então, se você não consegue olhar, não consegue analisar esses números, não consegue saber o porquê daqueles números, você não está sabendo se o seu negócio ele é sustentável ou não. Tá? A gente tem vários exemplos que a gente poderia falar aqui de empresas que quebraram justamente porque não tinha esse crescimento sustentável. Né? Sim. E quais relatórios o senhor, ou indicadores, o senhor acha que os empresários deixam passar no dia a dia? Nossa, a gente poderia falar de vários indicadores aqui que, como eu te disse, foi a evolução da contabilidade, né? Então, a gente falava muito de lucro operacional, de lucro líquido, mas hoje você vê muito mesmo falando de outros indicadores que levam em consideração a criação de valor para o negócio. Muito diferente de você olhar só o lucro líquido daquela empresa. O lucro líquido, ele pode ter lucro, mas ele não vai ter dinheiro no caixa dele. Então, como que ele pode resolver esse problema? Olhando outros indicadores, né, que criam valor. Por exemplo, o IVA é um indicador que está super na moda, onde as pessoas estão sabendo agora olhar o balanço de uma maneira diferente, olhar esse indicador de uma maneira diferente. E, obviamente, que no final das contas, o que gera e paga todas as despesas da companhia é o fluxo de caixa. Então, esse é um indicador também que eu... E aí, todo o meu background de finanças veio de tesouraria. Então, obviamente, que fluxo de caixa também, para mim, é um negócio que sempre foi muito importante. Então, eu acho que é um indicador que a gente tem que olhar, porque, de novo, vamos voltar um pouquinho na pandemia. A própria pandemia, ela trouxe isso muito evidente. Muitas empresas ficaram nesse meio do caminho porque elas não tinham um fluxo de caixa que suportasse qualquer pressão do mercado que viesse e que, infelizmente, a gente passou por esse momento no Brasil e que trouxe e evidenciou muitas companhias que não tinham fluxo de caixa que suportavam aquele momento de estresse que estava no mercado. Tá? E em cima dessa sua resposta, o senhor teria algum modo, alguma maneira de dizer como a contabilidade pode ajudar a identificar desperdícios e também como ela pode ajudar a melhorar os lucros? Claro. Por exemplo, a gente falou um pouquinho da área de FP&A, né? Então, vamos focar um pouco nessa área que ajuda a criação. Então, para explicar um pouquinho do FP&A, a grande missão dessa área é prover um orçamento para a companhia. Então, é prever o que eu vou gastar, o que eu vou receber, o que eu vou, né? O que minha empresa, o que eu espero da minha empresa nesse próximo ano, no 2, 3, 5 anos, às vezes a gente chega a fazer projeções. E depois o FP&A ajuda a gente a controlar. Então, não é só prever. Eu estou conseguindo atingir, eu estou tendo os gastos que eu deveria fazer. Eu gosto sempre de dizer para o meu time e para toda a companhia que, principalmente, o budget que a gente gosta de usar, que é o orçamento, né, previsto para o ano, que ele não é uma carta em branco. Por quê? Porque o FP&A ele tem que olhar e falar, estamos faturando aquilo que a gente deveria faturar. Então, tudo bem, os gastos que eu teria previsto para fazer, eu posso fazer. Vamos colocar um cenário hipotético. Não estou batendo minha receita. Nós temos que revisar todas as nossas despesas. Então, está aí uma área que a contabilidade consegue ajudar muito a entregar valor, fazendo o quê? Olhando, nós estamos realmente cumprindo o que nós deveríamos cumprir, o que a gente tinha colocado de crescimento, as nossas despesas estão controladas, estamos gastando da maneira que a gente deveria gastar, estamos investindo dinheiro aonde está trazendo um retorno? Essa é uma pergunta que toda contabilidade, todo financista, vamos chamar assim, que eu não gosto de falar que só o diretor financeiro tem que perguntar. Não, todo financista tem que perguntar. Esse R$1 que eu estou colocando aqui, está trazendo o retorno que a gente esperava? Não está trazendo? Então, é uma pergunta que sempre tem que estar. E a contabilidade, obviamente, por fechar os balanços, por estar muito perto, né, dessa área de FP&A também. Então, ela é eu acredito que seja uma das áreas mais importantes quando a gente vai falar principalmente de entregas, de lucros e de outros indicadores que a empresa que a gente estava falando aqui um pouquinho mais
anteriormente. Que timing o senhor acha que os contadores, e principalmente os mais novos, estão perdendo no momento? Timing, você diz em que sentido? Que oportunidade que tem no mercado agora? Eu vejo o contador, eu acho que, né, por essa mudança que a gente está colocando, que eu te falei de digitalização do mercado, né, de toda essa mudança que a gente está passando, muitos contadores ainda não entenderam a importância da contabilidade nesse sentido, de estar envolvido na estratégia da companhia. Hoje a gente vê muito contador ainda achando que tem que fechar o balanço da companhia. Não, é muito mais do que isso. Eu vejo ele trabalhando muito mais como um parceiro de negócio, um business partner do negócio, do que um cara, aquele financista chato, que todo mundo chegava para falar, olha, posso pagar isso? Não, não vai pagar. Mudou, esse perfil acabou. Esse perfil no mercado, se alguém ainda tem, tá com os dias contados. Por N motivos. A gente pode falar de inteligência artificial que está entrando e que está ajudando muito. Um dado interessante que a gente pode citar aqui. Hoje a gente pega as maiores IAs que estão no mercado e tenta fazer cenários e tenta fazer inputs contábeis lá dentro e o grau de assertividade dele ainda é 79%. Então, olha o espaço que a gente tem dentro da contabilidade. Eu gosto de falar que não adianta eu dar uma Ferrari para quem não tem uma carteira de motorista. Então, a contabilidade com o IA vai passar muito isso. Então, a gente precisa desse especialista que vai olhar, mas ele vai olhar muito mais o negócio. Então, assim, quem ainda está nesse mercado achando que eu vou entrar e vou ser um cara muito técnico, eu acho que ele tem que rever um pouquinho, repensar um pouco, porque a contabilidade com essas mudanças trouxe um novo perfil para o contador, que é o quê? Participar do negócio, entender do negócio onde está inserido. Em cima dessa questão, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Pequenas empresas também conseguem usar a contabilidade gerencial ou isto é um cenário apenas para as grandes empresas, grandes negócios, por exemplo, multinacionais? Todos podem usar, todos. Obviamente que uma empresa de pequeno e médio porte tem uma complexidade muito menor, até porque quando a gente vai pensar em obrigações acessórias, quando a gente vai pensar, é muito, né? Vamos aqui trazer um pouquinho e falar, né? Olha, um lucro presumido para um lucro real e tudo mais. Então, que é as maneiras de apuração, né? O lucro presumido, que é o que pequenas empresas utilizam, é muito simplificado, até porque ele não tem essa capacidade, ele ainda não consegue, ele contrata escritórios pequenos que acabam fazendo esse trabalho. E, obviamente, que quando eu vou para uma empresa maior, eu trago uma complexidade muito mais. Mas ela pode, sim, usar esses números até para rever o seu desempenho. Como é que está meu desempenho? Eu realmente estou colocando o que eu deveria? Esse retorno do meu investimento, vamos pensar esse pequeno empresário que ele colocou ali, o investimento da vida dele, às vezes, está retornando? Essa contabilidade pode dizer isso para ele, pode contar essa história para ele. Então, de novo, é um papel que não só grandes empresas, mas para todas as empresas tem que mudar. E está mudando. Você já vê esse perfil muito mais, de novo, parceiro do negócio do que uma contabilidade de balanço, apuração de impostos e etc. Sim. Quais decisões empresariais o senhor acha que ficam mais perigosas se tomadas no achismo? Nossa, aí a gente, como eu falei aqui, a gente pode citar vários exemplos, mas vamos pegar recentemente, a gente teve decisões de hedge, por exemplo, né, que é proteção da moeda, né, da variação, onde grandes empresas estavam especulando, né, esse mercado, e isso quebrou grandes empresas como a Sadia, é um caso muito conhecido, né? Então, a gente vê que decisões equivocadas sem achismo ou você está buscando qualquer especulação do mercado, isso pode sim realmente trazer danos de quebrar a companhia onde você está trabalhando. Então, obviamente que a gente está num mercado que se adapta muito rápido. É muito rápido a mudança que a gente tem no mercado. Então, essas mudanças também exigem, você não vai ter toda a informação a todo momento. Então, obviamente que a tua
que a sua... o seu todo conhecimento que você tem, isso vai te trazer também, que você vai conseguir tomar decisões, não com todas as informações. Você vai ter e vai conseguir tomar essa decisão, talvez com um cenário meio completo, vamos chamar assim. Em cima disso, podemos afirmar que os números bem analisados ajudam a prevenir problemas antes que eles aconteçam? Sim, esse é o clássico, né? E aí vamos voltar aqui, puxando um pouco para a área de FP&A novamente. Então, essa área é muito responsável por olhar isso e nessas projeções já conseguir detectar se está havendo uma mudança no mercado de preço, ou do seu produto, do seu serviço, né? Então, vamos usar... A gente olha aqui Kodak, que, né? Olha isso. Hoje se reinventou a Kodak, né? Mas podemos pegar também Blockbusters, onde a gente viu a Netflix, né? Então, ajuda sim a olhar, a ver mudanças de mercado antes que aconteçam, né? Então, você consegue olhar e fazer saber que eu tenho que, talvez, reposicionar meu produto, reposicionar minha marca, reposicionar meu serviço, ou meu serviço vai desaparecer. Isso acontece. Então, de novo, nós estamos num mercado extremamente volátil, mudando cada vez. A gente está conversando aqui e ele está mudando. E isso traz muito para a gente. Eu gosto muito de falar para o meu time que uma das habilidades que nós precisamos ter hoje, e o contador entra muito nisso, é o aprender a aprender. Então, a gente não é só sair daqui. Você vai estar o resto da sua vida lendo, aprendendo, porque o mercado está mudando cada vez mais. Sim. O mercado se atualiza nós devemos ir se atualizando, o mercado cada vez mais rápido se atualiza também, né? E como CFO, quais decisões dependem diretamente de uma estrutura financeira forte? Todas, eu diria. Todas as decisões precisam ter um financeiro forte, mas precisa ter um financeiro que entenda do negócio. A grande mudança de finanças, se eu puder citar alguma dos últimos 10 anos, é o perfil do financeiro que dizia só não para o parceiro do presidente, do CEO da companhia, dos demais diretores, de estar mais próximo do negócio, de entender o negócio. O CFO que hoje não consegue entender e que não está inserido no negócio, de descer na operação e entender o que acontece na sua operação, está ultrapassado, está no momento que ele não vai conseguir ajudar a empresa a alavancar e crescer da maneira como deveria. E hoje, grandes companhias, se você pegar CFOs conhecidos no mercado, a gente pode citar aqui alguns, Diego Barreto, por exemplo, do iFood, que era CFO, agora é o CEO do iFood. Você pegar e olhar um pouco, você vai ver o perfil desse cara, que ele entende muito o negócio. E não é à toa que você está vendo hoje muitos CFOs fazendo sua transição para CEO. Eles estão assumindo essa cadeira de presidente na companhia porque ele tem todo um conhecimento financeiro, está agregando o conhecimento do negócio, então está entendendo do comercial, está entendendo da operação, está entendendo de todas as outras áreas que são parceiros do negócio, e ele está envolvido em todas as decisões que acaba levando, hoje você vê os CFOs assumindo já a sua grande maioria cadeira de CEOs dentro da companhia. É uma boa bagagem. O que o senhor acha que é o maior erro financeiro ou o erro mais comum financeiro das empresas? Eu acho que é a gente fazer a avaliação só olhando o balanço, sem entender o negócio. Eu acho que se você hoje está tomando sua decisão puramente olhando o balanço, sem entender o mercado que você está inserido, sem entender o negócio que você está inserido, você vai tomar decisões equivocadas. Você vai talvez baixar o preço de um produto seu que não deveria baixar, você não vai conseguir correlacionar produtos seus que deveriam puxar vendas para outros. Ah, mas esse produto aqui tem uma margem muito ruim, vou tirar ele. Poxa, você não sabe.
E se esse produto puxa a venda de outro? Então, se você não está inserido no negócio e está tomando decisões só baseadas no seu balanço, na sua apuração de impostos, tua decisão pode estar muito equivocada. Sim. Bem, infelizmente a gente já está se direcionando para uma parte final. E agora vamos começar um bate-bola, Lívia. Tá. Ok. Um indicador que todo empresário deveria acompanhar. Fluxo de caixa. Tá. Uma habilidade indispensável para todos os contadores. Aprender a aprender. Ok. Contabilidade em uma palavra. Evidenciar. E um conselho para quem quer crescer na profissão de contabilidade. Seja parceiro do negócio. Não seja o contador puro. Seja parceiro do negócio. Tá, uma última pergunta para os nossos espectadores, mais profunda. Quem o senhor precisou deixar de ser para ser quem é hoje? Bom, agora foi profunda mesmo. Olha, eu acredito que eu não deixei de ser alguém para ser onde eu tô hoje. Eu acho que teve mudanças naturais da minha vida, mas como eu sempre gostei, sempre fui envolvido com finanças, eu acho que isso é natural para mim. Sempre gostei de estar com números, sempre é uma coisa que sempre me chamou a atenção e cada vez mais eu me apaixono por essa área. Tenho um prazer enorme de estar na área financeira, de ser hoje o número 1 de finanças dentro de uma companhia. Isso traz um prazer enorme de você estar vendo construir uma empresa e isso traz na minha vida pessoal também, sim, só alegrias. Então, não consigo te responder se teve algo que eu deixei na minha vida porque está muito misturado. Na questão ali de umas deixar partes- de ser quem o senhor é, tipo, que hábitos o senhor deixou de lado? Então, boa pergunta. Eu não pensei nisso, não... Sim. De Não tem verdade, não sei. Não deixei nenhum hábito meu de lado. Eu falo, tem que jogar bola. Que eu sempre comento, Lívia é minha colega de turmas também, ali, todo mundo terceiro, tem mais alguns colegas ali. E sempre perguntam, o que tu vai fazer agora? Tipo, depois que acaba a aula ali, às 11 da noite, eu falo, hoje é dia de vôlei, hoje é dia de futsal, assim, eles, tá louco, eu tô indo dormir essas horas já. Isso é verdade. Pô. Não, mas sempre fui um cara muito ativo, sempre. Então, eu durmo pouco. Então, eu durmo ali 5, 6 horas máximo. Então, isso... Dá pra ver que daqui pra frente não vamos dormir muito. Mas é meu organismo. Eu durmo já e pra mim tá ótimo. Eu acordo bem. Então, você tem que adequar. Então, eu gosto de ler de manhã. Então, tenho esse hábito de leitura. Esse já é mais pra mim. Ontem eu até comentei com a Lívia. Depois da noite eu faço exercício. Vou fazer alguma coisa. Ontem eu até comentei, tipo, final de semana eu tirei pra descansar. Tipo, dormi até quase meio-dia e de tarde tirei uma sonequinha. Segunda-feira eu acordei cansado, parecia que eu tinha corrido 2 maratonas. E, tipo, ontem eu fui dormir 2 da manhã e acordei às 7 pra ir trabalhar hoje toda. E assim, óbvio que a gente tem que manter, né, somente pelo nosso ritmo de trabalho, manter um ritmo de academia, enfim, de saúde também, né? Porque senão você, às vezes, trabalhar 14, 16 horas no dia, às vezes pesa. Puxa. Então, se você não tá com a saúde, não tá com tudo em dia, realmente você deixa, né, a desejar e não aguenta. Isso é verdade. Então, tem que cuidar muito né, hoje a gente vê aí a entrada da NR1, né, que vai medir muito essa questão de saúde mental das pessoas. Isso para mim é muito importante, né? Sempre quando eu falo, eu vou contratar alguém para minha equipe, eu não estou muito focado se ele sabe tudo, mas eu estou focado se ele tem o perfil correto. Se ele está entrando para a nossa empresa, se ele tem o perfil, se ele vai estar feliz junto com a gente. Porque imagina que vocês vão passar o maior tempo
dentro da empresa. Sim. Mais do que, às vezes, com a sua família. Então, você vai estar lá com seus colegas de trabalho. Então, tem que adequar muito a cultura da companhia, o perfil que aquela companhia... E tem companhias em companhias. Cinemark eu poderia falar que é uma, a FedEx é outra, a Schuster hoje é outra companhia. Então, são ambientes diferentes, você tem que ver. Eu me adapto a esse ambiente, eu não me adapto. E é isso que eu sempre digo para o meu RH. Eu quero alguém que tenha o perfil da companhia. As habilidades técnicas, né? As hard skills que a gente fala, a gente constrói. Isso aí Nós desenvolve. vamos juntos, nós vamos atrás, né? A gente pega, o maior aprendizado é mão na massa. Então, se a gente, né, pega lá os 70, 20, 10, né, de aprendizado, os 70% é o quê? Aprendizado fazendo. Então, você vai estar ali, né, com a gente todo dia. Então, tem que estar feliz, tem que manter essa saúde mental, porque, às vezes, a carga, principalmente do financeiro, é uma carga pesada. Vamos pegar, né? A gente está falando um pouco dos contadores, fechamento. Poxa, fechamento de grandes companhias é um prazo apertado, né? A gente tem que entregar N relatórios, né? Para a matriz. Então, poxa, como é que funciona isso? Como é que é essa entrega para a matriz? Então, isso puxa muito a gente estar com essa... o balanceamento, eu diria, da nossa vida profissional com a nossa vida pessoal muito bem feita. Porque senão a gente realmente... E aí a gente vê cada vez mais o mercado também dando valor. Tá? Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast aqui com o senhor Vinícius. Agradecemos a sua presença. Obrigado a vocês. Esperamos que volte mais vezes falar com nós aqui do podcast. Legal. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast lucrativamente. Até o próximo episódio.